Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Esse daqui é o podcast que eu e a Paulinha a gente está fazendo, onde nós vamos levantar vários estudos de caso aqui que a Paulinha atende no dia a dia dela e mostrar como você pode aprender a encontrar e fazer conclusões, né, que possam agregar para vocês. Hoje o tema vai ser sobre o que, amiga? Bom, eu separei alguns. O que a gente vai começar conversando é sobre uma cliente que me procurou com N coisas. Geralmente a pessoa, ela não me procura com um ponto específico, né? Do tipo, estou com depressão. Geralmente ela fala assim, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero sair do meu trabalho e empreender, o meu relacionamento não tá tão legal, ela me coloca N coisas, N problemas. E quando ela me procura achando que tem um problema só, ela fica bem triste porque eu mostro que ela tem vários. Então, tipo assim, eu nem sei se ela fica muito contente no primeiro encontro comigo, porque ela me procura achando que tem um BO e descobre 500, tá? Então, essa pessoa me procurou. No primeiro momento da primeira consulta que eu faço aqui, ela me procurou com foco em afetividade, relacionamento afetivo. Então, ela queria olhar para isso. Depois do primeiro processo, ela já mudou de ideia e falou que não quero olhar para isso, eu quero olhar para dinheiro. Eu entendi que se o meu profissional andar e se eu ganhar mais dinheiro, eu consigo me sentir melhor do que se simplesmente eu melhorar a minha vida afetiva. Beleza, esse foi o ponto. Sim. Eu já sei que uma coisa está entrelaçada na outra, tá? Então temos um primeiro ponto aqui, né? Ou seja, a pessoa às vezes acha que eu quero resolver minha vida amorosa. Eu quero resolver minha vida financeira. Eu quero resolver minha saúde. Acha que são coisas separadas na vida. Isso. E que pode resolver de forma pontual. Isso. Poder pode. É tipo a medicina. Você vai no médico e fala assim, tô com dor nesse braço. Só que de repente não, né? A dor que você tá nesse braço, ela pode estar sendo desencadeada por N coisas que envolvem todo o seu corpo. Então, por isso que hoje tem lá os médicos da medicina integrativa, tem a medicina ayurveda, a medicina chinesa, enfim, que olha você como um todo e te harmoniza num todo para que aquela parte fique legal. Que é diferente da medicina convencional, que arranca o teu braço fora para resolver o problema do braço e nada contra, tudo bem, mas que de repente a causa, né, daquele sintoma não tá ali e você tá tomando um remédio para dor daquilo ali e não descobre efetivamente que é isso, mais aquilo que tá dando um probleminha, que é o que eu faço aqui. É natural a pessoa ela achar que ela tem um problema, mas resolvendo em outra área, ela acabar conseguindo resolver vários pontos da vida. Primeiro ponto aí que achei legal. Isso. Outra coisa que é interessante. Isso acontece mais no nosso treinamento online. A pessoa entra no treinamento com um objetivo, começa a fazer o processo de limpeza, de descoberta e tal, e outras coisas começam a destravar. Então, às vezes a pessoa entra com o objetivo de, eu tô num relacionamento que não é muito legal, aí daqui a pouco começa a me contar, Paula, tô vendendo pra caramba, Paula, minha agenda lotou, Paula, tá acontecendo isso, teve uma aquilo. que curou uma fobia. Fobia de dirigir, né? Foi. Fobia de direção, nada a ver, a pessoa nem entrou lá por aquilo, só que a gente vai destravando tantas perninhas, assim, como se fosse tipo uma aranha, que outras coisas começam a andar também, tá? Então isso é interessante. Aí ela procurou você, querendo a parte amorosa, aí mudou para profissional. Legal. Isso. E aí o que ela queria? Ela trouxe a seguinte situação. Eu tô num trabalho, numa empresa, onde eu já tô me sentindo desconfortável por N motivos, não acho ético o que eu faço e tal, tô desconfortável lá, mas principalmente porque eu já não ganho um valor que eu acho que é, justo, digno pra mim, não me atende mais. Então eu quero mudar de trabalho, eu quero ganhar mais. Aí eu pergunto pra pessoa, bota aí na sua cabeça o que é que você quer ganhar, como que você quer que esse valor venha. Não sei muito bem se eu quero empreender, se eu quero ter trabalho, mas eu quero mais ou menos esse valor X. E bota lá na cabeça dela. E a gente começa a fazer o protocolo, certo? Esse protocolo que eu realizo aqui, quando a pessoa me procura, é um método. Então, ele é um passo a passo, é uma dinâmica de A, depois B, depois C, eu vou construindo isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Por quê? Porque eu fiz isso em mim, sozinha, antes disso ser um protocolo. Eu falei, cara, se eu conseguir, só que eu não sabia explicar isso, né? Eu não sabia como criar uma metodologia. Eu falei, mas se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E daí a gente começou a desenvolver esse passo a passo, tal, bonitinho.
para que a gente conseguisse transformar isso num treinamento. Beleza. E aí essa pessoa chega com essa questão e a gente começa o processo. Qual é o objetivo desse processo? Então, como eu falei para vocês, o objetivo é a gente enxergar o todo, o que está acontecendo nesse todo, para que, a partir do momento que a gente entenda como esse todo se formou, a gente pode mudar qualquer vamos pensar na aranha lá que eu falei, né? Então, com várias patinhas, um polvo, com várias perninhas lá. Se a gente pensar que, se eu entender esse miolo que segura cada uma dessas perninhas, eu posso alterar todas essas perninhas, qualquer uma dessas perninhas. Porém, se eu fico massacrando uma perninha para modificá-la, eu até consigo modificá-la, que seria um trabalho específico naquilo ali. Eu até consigo amenizar, até consigo melhorar, mas é paliativo. Por quê? Porque quem comanda a construção, a formação, o que chega naquela perninha é a cabecinha lá do polvo. Então, o meu trabalho consiste em entender como essa cabecinha desse polvozinho se formou, modificar as estruturas que deram origem a isso, para que depois essas perninhas respondam de maneira diferente. Excelente analogia. Ficou bom, amiga? O polvo? Uhum. Melhor que a aranha, né? O polvo é melhor. Tá, glória a Deus. Beleza. Então, gente, é mais ou menos isso, tá? A questão de como funciona o trabalho. O que tem de muito bom nisso? O que tem de, entre aspas, ruim nisso? Para as pessoas imediatistas, a pessoa me procura tem 60 anos. Há 60 anos, ela está fortalecendo um padrão que ela criou, desenvolveu na barriga da mãe. Então, há 60 anos, ela está dizendo que aquele padrão é o que funciona, aquilo é o que funciona, aquilo é o que funciona, aquilo é o que funciona. Aí ela me manda uma mensagem e fala assim, como eu resolvo tudo isso? Como se fosse uma resposta de uma linha, sabe? Olha, amiga, tome um chá de cavalinha com erva doce antes de deitar, repouse com as pernas para cima e no dia seguinte sua vida será linda, cor-de-rosa, maravilhosa. Duas coisas. Uma é o que a maioria das pessoas procuram e a segunda é o que algumas pessoas dizem oferecer, né? Sim, é verdade. Mas aí eu também não gosto de julgar muito o que as pessoas fazem, não. Beleza, cada um dá o que tem, faz o que faz. E eu também acredito num negócio assim. Eu acho que só vai chegar num determinado profissional a pessoa que precisa receber o que aquele profissional tem, ainda que seja algo, entre aspas, ruim, porque ali vai ter uma lição para ela. Então eu acredito que a pessoa que chega até mim é a pessoa que está pronta para receber o que eu tenho para ofertar. E muitas vezes a pessoa chega até mim com uma expectativa e ela já começa a se frustrar no processo comigo na primeira mensagem onde eu respondo para ela, não faça o processo. Ela já fica super chateada, super frustrada, porque ela tá naquela expectativa, naquela ansiedade, ela começa, Paula, você é minha última esperança, eu já tentei tudo, eu já fiz o curso do fulaninho, do Zezinho, do não sei o quezinho, eu já fiz a terapia. Eu falei, amiga, não faça comigo. Não faça porque não vai acontecer nada. Você está depositando toda a sua expectativa em mim, você está querendo jogar o seu BO nas minhas costas e eu não pego o BO de ninguém não, minha querida. É você que vai resolver seu problema. E aí a pessoa fica super frustrada e ela fala, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, não, pode até não ter sido, mas já escorregou e se escorregou é o que estava aí dentro. E já é um primeiro sintoma, né? Um primeiro problema, que é um dos seus 5 princípios, que o poder é seu. Isso. Então, para uma pessoa conseguir acompanhar o conteúdo e ter as mudanças que elas querem ter, assim como todas as pessoas que estão aí no treinamento e, enfim, as pessoas que se atendem em geral, é necessário, a primeira coisa, o senso de autorresponsabilidade. Não só se autorresponsabilizar, mas também ter consciência de que o outro é responsável por ele, que também é um problemão na hora de limpar alguma situação, algum evento, porque a gente ainda tá naquela antiga ideia de que o outro tem poder de me fazer sentir uma determinada coisa e de que eu tenho poder de fazer o outro sentir uma determinada coisa. Essa é uma das raízes de um monte de problemas que a gente cria, desde a barriga da mãe. É um dos princípios que a gente precisa ter consciência para poder tratar. Beleza. Voltando aqui na minha amiga que me procurou. Legal, vamos fazer o processo. Começamos a fazer todo o processo. O que a gente descobre? Então, são 2 momentos. O primeiro momento, a gente puxa a emoção que ela sente quando ela olha para aquele salário que ela ganha hoje. Então, o que vem quando ela olha para aquele salário? Um monte de coisa. Tristeza, não aceito isso não é bom para mim, eu sou capaz demais, um monte de coisa. Então, eu puxo aquela emoção que ela sente quando ela olha para aquele salário hoje.
vem um monte de coisa chatinha lá, vamos dizer assim, né? Desconfortável. Aí eu vou limpando todos os eventos da vida dela que ela sentiu aquilo ou algo que formou aquilo. Aí limpa vários eventos. Vai voltando 15 anos, 12 anos, 20 anos, 5, 2, tal. Limpa tudo. Legal, maravilha. Resolveu? Não. Porque essa é a perninha do polvo, certo? Aí eu tenho que achar o cabeção do polvo. Aí o que eu vou descobrir? Se partindo do seguinte princípio, que cada indivíduo cria a sua vida e a sua realidade o tempo todo. Então, partindo desse princípio, eu preciso dizer para ela assim, minha amiga, muito bom, você viveu tudo isso do dia que você entrou na barriga da tua mãe até hoje, certo? Certo. Vamos descobrir por que você criou isso aqui na sua vida? Vamos descobrir por que você foi maltratada pelo frentista, por que você foi abandonada pelo namorado, por que o seu pai só olhava para sua irmã e não olhava para você, por que você teve um sócio e esse sócio te roubou, com a ideia de que ela criou tudo isso. Então, para que a pessoa esteja com um nível de consciência expandido a ponto de entender que, bom, legal, eu limpei tudo isso que aconteceu na minha vida, eu tratei tudo isso, mas quem criou isso fui eu. Aí a gente parte para o primeiro momento, que seria qual? Entender por que eu criei tudo isso. Muito bem. Com base na ideia de que o meu sistema só trabalha a meu favor, nunca contra mim, nunca para me destruir, eu preciso partir do princípio que houve um bom motivo, uma boa causa para o cabeção do polvo criar todo aquele BO na vida da pessoa. Pode estar parecendo uma coisa desastrosa na vida da pessoa, mas dentro dela, no fundo dela, ela acredita que por mais, desculpa a palavra aí para algumas pessoas podem sentir, por mais que esteja desgraçada a vida dela, aquilo, por alguma coisa dentro dela diz que aquilo é bom. Isso. Ela enfiou uma informação no subconsciente dela que diz que aqueles padrões vividos e adotados durante toda a vida fazem sentido, estão de acordo com o que ela considera bom. Mesmo que a razão, o racional, condene, critique e sofra. Então, enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar patinando, querendo resolver os bracinhos e nunca chega na cabeça do povo. Legal, porque é muito comum as pessoas virarem pra você, né, e dizer o seguinte: Paulo, você realmente acha que eu quero ser abusada por meu pai? Sim. Você realmente acha que eu quis ser abandonada pelo meu marido? Sim. Você realmente acha que eu atraí essa doença? Porque é meio contraintuitivo na cabeça das pessoas acreditarem que essa é uma boa razão dentro delas, né? A gente parte desse princípio de que qualquer coisa que tenha acontecido durante toda a sua vida, você criou aquilo por um bom motivo. E é o que a gente descobre nesse primeiro momento de trabalho, onde a gente vai entender e descobrir o que tem nesse cabeção desse povo, como que ele foi criado para desenvolver as perninhas todas ali. Legal. Para a gente entender esse cabeção desse povo aí, a gente precisa entender os 5 conceitos que tá lançado lá no YouTube. Para quem não viu, Paula Gasparini Beck tem os 5 conceitos, são 4 vídeos, que no último a gente botou 2, já tem uma playlist, beleza. E não perde tempo. Então tá tudo bonitinho lá. Quais são os nossos 5 conceitos? Vamos ver se eu decorei, amiga. Eu só sei intrinsecamente. O primeiro é o poder é meu. O segundo é dê ao outro liberdade de ser quem ele é. E eu dou a minha liberdade de ser quem eu sou. Qual que é o terceiro, amiga? Que eu não lembro. Mas eu sei que o outro é que o nosso subconsciente só manifesta o que é bom pra gente. O outro eu sei que é que a gente está atraindo algo que está lá no nosso banner invisível. Então, eu estou chamando para mim alguma coisa e são esses os conceitos. Com base nesses conceitos é que eu consigo entender o que aconteceu lá no cabeção do povo. Então, beleza, vamos pensar juntos aqui. Tudo que estiver acontecendo na vida dessa mulher, se ela tem um bom motivo para criar desta forma, quer dizer que eu preciso entender em que momento ela percebeu que aquele jeito de viver, de co-criar aquela realidade era positivo e por que o contrário seria negativo. Então eu vou dar um exemplo que eu encontrei nela aqui. Vamos lá. Uma das coisas que ela entendeu, então, no processo dela, onde ela chegava, ela sentiu que ela tirava a liberdade das pessoas. Então, lá dentro do ventre da mamãe, num dado momento, ela sentiu que a chegada dela
tirava a liberdade das pessoas. Num outro dado momento, eu anotei aqui, gente, que são várias coisas. Num outro dado momento, ela sentiu que a chegada dela trazia para um dos dois ali a sensação de isso é novo e eu não dou conta. Então a chegada dela trazia uma novidade que gerava no outro uma insegurança, um desconforto. Não sabia lidar com aquilo. Isso aconteceu, essa sensação foi você indicando ela para retornar na barriga da mamãe no momento onde ela sentiu dentro do útero da mãe todas essas sensações. Não. Faz sentido? Não. Para eu chegar nesse processo aqui, então eu já fiz toda aquela parte de limpeza. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o que a pessoa vive hoje para entender o seguinte, bom, como que tá a vida dela hoje? Então eu já sei lá pela anamnese como que tá a vida sentimental, basicamente os pontos que me interessam, eu sei como tá a vida financeira, profissional, eu sei. No geral, eu sei como essa mulher se sente. Então, por exemplo, essa mulher aqui especificamente, ela estava num relacionamento onde ela tá 4 anos com um homem e ele não assume ela. Então, ela vive com esse homem há 4 anos, namoram, mas ele não chama de namorada, e de repente, se ele quer sair, ela fala, pô, não vai, fica comigo. Ele vira pra ela e fala assim, então, mas eu não sou seu namorado, eu vou. Então, assim, ela me deu alguns detalhes, então eu tenho a vida da pessoa hoje, o que ela quer mudar, e daí, com base nisso, eu já sei que existe uma informação lá atrás que precisa apoiar o que está acontecendo hoje. Então, para essa mulher sustentar a ideia de que não é positivo, não é bom ter alguém do lado dela, constituindo família, ter um marido, uma relação, tipo os dois juntos dentro de uma casa, sumindo, eu sei que tem alguma coisa dentro dela que diz que isso não é bom, logo que o contrário seria o mais adequado. Então, eu levo ela sem induzi-la, eu sabendo, levo a pessoa até os pontos lá de trás, onde no momento em que ela foi concebida, ela sente várias coisas, sente várias coisas. Então, ela sente o que a mãe tá sentindo, ela sente o que o pai tá sentindo, ela sente o que os avós tá sentindo. Um bebezinho ali, um feto na barriga tá sentindo tudo. Na barriga da mãe, sentindo tudo. Paula, isso que o bebezinho tá sentindo no momento em que que a pessoa tá trazendo para você é real? Realmente aconteceu? Não importa. Não tem a menor relevância. Não tem a menor relevância. E por que não tem a menor relevância? Porque, entenda uma coisa, eu tô aqui com a Ina, eu viro pra Ina e falo assim, caramba, eu soltei um caramba. O que a Ina vai sentir com esse caramba, é ela que vai sentir. Pode ter a Ina, a Mariazinha e o Josézinho. Eu falei caramba, mas a Ina entendeu uma coisa, a Mariazinha entendeu outra e o Zezinho outra. Cada um, quando for contar essa história, vai contar com base no que sentiu e não com base no meu caramba que fez sentido pra mim. Capaz de alguém falar, e Paula falou caramba? E tem gente que nem notou que passou desapercebido aquilo. Então, isso aqui, pra gente conseguir chegar num nível desse com a pessoa, pode perguntar. Ou seja, o fato externo não necessariamente é importante. O que é importante é fechei os olhos, fiz uma meditação, me coloquei na situação onde estou sentindo o que senti quando eu estava na barriga da mamãe. E como é que você chega lá? Eu consigo chegar na barriga da minha mãe sozinha em casa agora? Tô a fim de agora fechar os olhos e sentir. Fecha o olho e se imagine lá. Então, é esse processo. Eu tenho que estar relaxada, eu tenho que estar aqui tranquila e disposta a querer entender o que eu senti nesse período. Para você chegar lá, porque assim, é a mesma coisa, vamos lá voltar na metáforazinha que eu tava falando. Você até pode pôr um binóculo e enxergar a cabeça do polvo. Tá, maravilha. E o que você faz com isso? O que você faz? Agora você já viu a cabeça do polvo. E? Agora você já sabe que ela tá lá. E? O que você faz com isso? Então, tem que ter uma expansão de consciência num nível mais profundo, que é o nível de entender toda essa essência desses 5 sentidos, dos 5 conceitos lá que eu passo, para a pessoa poder chegar ali dentro da barriga da mamãe e fazer esse trabalho. Entendi. Tudo que ela interpretar dentro da barriga da mãe como certo ou como errado vai determinar toda a vida dela a partir dali. Então, naquele momento, no momento em que ela sente a minha presença tira a liberdade das pessoas, durante toda a vida dela, aonde ela chegar,
ela vai sentir que ela está tirando a liberdade das pessoas. Ela vai se sentir desconfortável, ela vai se sentir um peso. No caso da relação afetiva que ela está tendo hoje, que ela está 4 anos com o cara longe, inconscientemente ela envia uma energia através do campo dela. Sim. Ela envia uma energia que diz assim, cara, não fique comigo. Não fique comigo, porque eu sinto que eu tiro a liberdade das pessoas. E já me basta ter sentido isso lá na barriga da minha mãe, já me basta ter sentido que eu fiz mal para alguém que eu amava tanto lá atrás, eu não quero fazer isso de novo. Então, por favor, não fique comigo. Tanto é que ela contou até para mim, essa amiga aqui, né? Ela falou assim, Paula, é engraçado, porque a gente se dá bem, a gente se gosta, é tudo legal, a gente tá... E quando eu pergunto para ele, por que você não fica comigo? Ele não consegue responder. Ele até dá umas desculpas, enrola cá, enrola lá, mas ele, sabe, tipo, não tem uma explicação lógica. Aí ela falou, ele até me dá algumas justificativas do tipo, eu não tenho dinheiro suficiente para bancar uma casa e uma família. No momento em que ela me traz essa informação, o que eu já automaticamente ligo aqui os pontos, né? Que assim, ela atraiu para perto dela uma pessoa que não tinha condições financeiras de assumir um lar, de assumi-la e tudo mais. Então, se ela atraiu para a vida dela alguém com esse padrão, de novo, olho lá para trás, por quê? Ela entendeu que não era bom, que não era legal atrair para a vida dela um homem extremamente bem-sucedido a fim de formar família. Por quê? Tem um motivo. E aí, quando você vai lá atrás e entende, ela teve um pai que foi puta bem-sucedido, um cara que foi empreendedor, só que ela sentia que esse cara não valorizava a família. Então... Ela associou homens bem-sucedidos, não valoriza a família. Ela quer ter uma família, então ela não encontra um homem bem-sucedido. Isso é uma associação, só que não é tão simples assim, tipo, então legal, deixa eu pensar aqui, então meu pai foi assim, eu fui assim. Não é tão simples assim, porque tem zilhões de possibilidades de interpretações que a gente dá. Então, não existe uma regra absoluta, sabe? Mas se por acaso eu tô fazendo um processo, digamos, pessoal do treinamento, fazendo um processo, a interpretação que eu dou naquele momento é a interpretação, entre aspas, correta? Se você sentiu aquilo e aquilo tá batendo com a sua vida hoje, tá perfeito. Tá, então se no caso eu veio essa interpretação, meu pai foi bem sucedido e ele não valorizava a família. Então deve ser por isso que eu traí um cara. Eu cheguei a essa conclusão sozinha durante esse processo. Essa geralmente vai ser a interpretação que está gerando as consequências na minha vida. Uma parte. Qual que é a parte antes dessa? Porque eu enxergo que o meu pai não valoriza a família? Por que eu enxergo que o fato do meu pai ter dinheiro faz com que ele não valorize a família? Aí que tá o negócio, porque olha só, a energia do dinheiro já entrou no meio, o dinheiro já entrou como um causador que pode levar o meu pai a olhar mais para ele do que para a família. Isso desencadeia em mim a raiva do dinheiro. Isso faz com que eu, ao mesmo tempo que conscientemente quero ganhar dinheiro, inconscientemente nego esse dinheiro. São N possibilidades. Por isso que a gente tem que estar com um olho no hoje e um olho lá atrás. Por quê? Porque de repente você fala, Paulo, ok, eu ouvi tudo que você falou, pra mim não faz o menor sentido. Cara, não é que não faz o menor sentido, tem que ver a tua história, tem que ver o que fez sentido pra você. Exemplo, a Jornada do Guerreiro, que tá postada lá no YouTube. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem lá um pai muito rico que controla a mãe. Então, ele sente que tem lá a mãe frágil, desprotegida, o pai com muito dinheiro que só controla e domina a mãe. Isso é a visão do carinha lá, que só controla e domina a mãe porque tem muito dinheiro. Ele tem N opções. Ele pode negar esse pai e ficar pobre o resto da vida, usufruindo da energia da mãe. Ele pode negar essa mãe e ficar muito próspero e atrair para a vida dele sempre pessoas inferiores e fazer igualzinho o pai fez com a mãe. Ele pode fazer a jornada do guerreiro, ou seja, ele pode querer ficar mais forte e mais poderoso que esse pai para arrancar o pai de cima da mãe, porque só um homem com mais dinheiro e mais poder poderia tirar o pai da mãe. Esse cara vai ganhar muito dinheiro? Pra caramba! E o que esse cara pode desencadear? Duas opções, duas variáveis. Uma, ele se torna muito yang, muito masculino, uma energia muito forte,
E o que ele vai fazer? Ele vai continuar pressionando até mais do que o pai pressionava funcionários, parceiros, etc. Ou ele se torna mais poderoso que o pai, mais rico que o pai, vamos dizer assim, só que ele potencializa a energia yin, ou seja, a energia do feminino. E aí ele vai ser o cara muito fudidão, muito próspero, mas vai ser o cara que não vai ter voz ativa com a galera, ele ganha muito dinheiro, mas ele prefere se afastar, ele bota um cara ruim lá pra dar bronca no povo, porque ele não quer dar bronca em ninguém, em casa ele é o cara que vai apanhar da mulher, entendeu? Pra quê? Porque inconscientemente ele tá dizendo, tá vendo? Eu fui lá, ganhei mais que o papai, mas eu banco a minha mulher, e sou bonzinho com ela, e ela manda em tudo, etc. Então assim, pra gente conseguir fazer essa leitura porque o ponto não é fazer leitura, ficar fazendo leitura, o ponto é resolver o BO. Exatamente. Para resolver o BO, eu tenho que desconstruir uma ideia que eu criei com base nessa leitura. Esse é o ponto-chave da terapia. E não ficar fazendo leitura. Legal. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem um determinado BO, certo? Aquela coisa. E um BO que, pra quem não sabe, é uma gíria da região de São Paulo. Que boletim de ocorrência, um problema. Significa um problema. Então, a pessoa tem ali um problema e, na verdade, ela tem a vida dela como um todo. A vida dela como um todo e tudo que acontece na vida dela teve a origem em inúmeras interpretações que ela deu quando estava na barriga da mamãe. Quando ela estava lá na barriga da mamãe, aconteceu aquelas interpretações, você olha para a sua vida e olha para as interpretações que você sentia na barriga da mamãe, mas ainda mais importante do que as interpretações é por que você deu aquelas interpretações. Isso. Então, o processo é esse, é você voltar na barriga da mamãe e chegar, ver as interpretações e depois compreender por que você deu essas interpretações. Isso. Quando você tem a compreensão do que você deu essas interpretações, uma luz se acende na sua mente e você fala, ahá, eureka! Isso, tipo isso. Porque, por exemplo... E aí você pode ter uma nova escolha sobre a vida, eureka, minha vida vai mudar, e aí? Sim, aí quando você começa a ler tudo aquilo de uma forma diferente... Aquilo que antes tinha um peso para você, não tem mais aquele peso. Esse é o princípio de tudo. Por quê? Vamos lá. Tô na barriga da minha mãe e tô sentindo que o meu pai, o super poderoso porque tem dinheiro, sufoca a mamãe. O que eu tô vendo ali? Eu tô vendo um homem que usa do poder e do dinheiro para machucar uma pessoa pobre, coitada, indefesa, que é vítima e que não tem dinheiro. Essa é a minha visão, lá dentro da barriga da minha mãe. Essa visão é construída por um paradigma, por um inconsciente coletivo, etc., que não vem ao caso explicar aqui, mas ela tá lá, beleza. O que acontece? No momento em que eu começo a dizer assim, opa, peraí, cada um tem o seu poder. O que começa a acontecer? Pai, você tem o seu poder e ele não é dado porque você tem dinheiro, é um poder seu intrínseco. Dinheiro, você não tem nada a ver com isso, meu filho. Você não é culpado do meu pai fazendo, você não torna o meu pai uma pessoa ruim, nada disso. Então ali eu já faço as minhas pazes com o dinheiro. Eu já tiro o dinheiro da jogada e falo, dinheiro, você não tem nada a ver com isso, meu filho. Você é bênção e eu quero mais de você na minha vida, relaxa, fica aí na sua. Tá, pai, você é um cara que tem o seu poder. Mãe, na boa, você não é nenhuma coitadinha, pobre coitada, você tem o seu poder, você fez sua escolha, meu pai fez sua escolha. Todo mundo sempre pode fazer uma escolha. Então, eu começo a equilibrar a energia do meu pai e da minha mãe. Eu começo a botar os dois do mesmo tamanho. No momento em que eu coloco o meu pai e a minha mãe do mesmo tamanho, com esse nível de consciência expandida, o que eu estou fazendo na minha vida toda? Eu estou me colocando de igual para igual com qualquer pessoa que algum dia eu achei que me machucou, me feriu, me traiu, etc. E eu deixo de ser essa vítima e passo a ser de igual para igual. Então, é uma expansão de consciência gigante, não é simples. Não é assim, faça aí o exercíciozinho e beleza. Não. Porque se você fez esse exercício, amanhã você saiu na rua, o cara te fecha, você fala, olha que filho da mãe, ele me fez bater no poste, pode voltar para a barriga da mãe porque você não resolveu nada, você não entendeu nada, você não limpou nada e o seu problema vai continuar lá. Então, é uma transformação gigante dentro da gente. É um ponto. Outro ponto importante. Outras ferramentas que a gente utiliza, N outras, que eu inclusive utilizo no meio do processo, quando a gente utiliza só essas ferramentas, ela te ajuda a limpar eventos nos quais você sentiu uma determinada emoção. Muito bem, isso é ótimo, isso alivia, isso resolve temporariamente algumas questões e tal. Mas isso não te ensina a viver. Não te ensina a viver.
E o que seria o ensinar a viver? Ensinar a viver é você criar a menor quantidade de sofrimento possível para você, independentemente do que esteja acontecendo. Porque as coisas, elas vão continuar acontecendo de um jeito ou de outro jeito, porque a gente está trocando, a gente está compartilhando. Então, elas vão acontecer de uma forma ou de outra, com pesos diferentes, com caras diferentes, etc. Exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de um tema que choca bastante a galera. Quando uma pessoa chega pra mim e fala assim, eu fui estuprada aos 8 anos. Tá. Imagina como é difícil pra mim se essa pessoa não tem um embasamento emocional e uma expansão de consciência. Imagina como é complicado pra mim dizer pra essa pessoa assim, legal, nós vamos limpar todas essas emoções de dor que você teve e vamos descobrir por que você manifestou esse estupro na sua vida. O que vocês acham que a pessoa sente? Se ela nunca ouviu falar nada disso que eu falo, ela quer voar no meu pescoço e me matar. Ela me odeia por 10 minutos até eu explicar pra ela o que é aquilo. Só que é o seguinte, enquanto essa pessoa não tem esse nível de consciência, ela pode não manifestar na vida dela outros estupros físicos, ou pode, tá? Porém, ela com certeza absoluta vai continuar manifestando na vida dela estupros em outras linhas, porque a gente aprendeu a chamar uma determinada coisa de um nome e não entender que aquilo é apenas uma dinâmica acontecendo. Então, eu sempre falo isso com vocês, a dinâmica do estupro. Alguém não quer uma coisa e eu introduzo essa coisa na pessoa sem a vontade dela. Quantas vezes a gente faz isso durante toda a nossa vida, sem que seja através de um órgão sexual colocado num outro órgão sexual? Quantas vezes a gente faz isso? Então, assim, se eu não trago a consciência para essa pessoa que ela foi estuprada, porque desde a barriga da mamãe ela tem uma ideia sobre sexo, de que sexo é sujo, machuca, é invasivo, isso, é aquilo. Se eu não limpo tudo isso dentro dela, e se eu não limpo dentro dela a ideia de que ela é uma vítima e de que ela pode ser invadida a qualquer momento, isso com certeza absoluta vai continuar acontecendo na vida dela. Ou através da manifestação de um estupro físico, ou através de N pessoas que vão se meter na vida dela sem ela querer, que vão ficar dando palpite, que ela vai se sentir obrigada a fazer coisas que ela não quer, etc. Agora eu tenho uma pergunta, Sim. só para poder ver se eu entendi a linha de raciocínio em geral, fechar aqui como um todo. Voltando para aquela dinâmica, tô aqui querendo resolver um BO mais uma vez um problema, vou na barriga da mamãe, enxergo que houve algumas interpretações, alguns sentimentos referentes à situação que aconteceu comigo ali na barriga da mamãe. A questão é, por que eu dei aquelas interpretações? Aí, por que eu dei aquelas interpretações? Eu entendi por que eu dei aquelas interpretações, expandi meu paradigma, aprendi por que eu fiz essa interpretação. E uma vez que eu chego nesse ponto, meu próximo passo é fazer, eu posso chamar de dinâmicas de cura, que seria, inclusive, como a gente está lá trabalhando no treinamento, essa que você acabou de dar o exemplo, foi de deixar papai e mamãe com o mesmo tamanho. Isso. Aí então, eu começo com as dinâmicas de cura. Aí começa, esse é o processo. Isso. Então, não adianta você só enxergar o problema. Não adianta, tipo assim, eu tô com um problema, tá, legal, ali é o sintoma superficial. É necessário você saber sua interpretação. Não adianta você só saber sua interpretação. Você tem que ter por que você fez sua interpretação. Isso. Não adianta só você saber por que você fez sua interpretação. Você não tem a base. Você tem que resolver. E para resolver é necessário essas dinâmicas, que aí você montou lá algumas dinâmicas no treinamento, onde porque a pessoa chega lá naquela situação e ela precisa entender como é que ela vai resolver ali o problema, e uma vez que ela tá ali naquela situação, ela tem como base aquelas dinâmicas de cura e ela vai realizando uma, depois outra, Isso, num processo, num passo a passo. E aí a vida dela começa a se transformar em qualquer área, né? A coisa vai desenrolando. E também acontece muitas vezes da pessoa... Por exemplo, nesse caso que eu tô contando pra vocês hoje, dessa mulher, no momento em que a gente fez todo o processo, tudo bonitinho, tudo, eu pego e levo ela lá na frente, naquilo que ela quer. Eu mostro pra ela o valor que ela quer, eu peço pra ela, olha aí o valor que você quer. Com base em tudo que a gente acabou de tratar, no momento em que ela olha para aquele valor, com a consciência expandida de que ela tinha a ideia de que quem ganha muito machuca quem ganha pouco, e na ideia dela que essa pessoa que está sendo machucada devia vazar, devia sair fora e fica ali porque é uma tonta. O que cai a ficha dela naquela hora? Caramba, se eu prosperar, se eu começar a ganhar essa quantidade que eu quero, eu
vou ficar, entre aspas, parecida com aquela imagem, aquela ideia do meu pai. O meu parceiro vai ficar muito parecido com aquela ideia da mamãe. E como eu achava que mamãe devia sumir de papai porque papai machucava ela, eu tô mandando essa informação pra ele. Suma de mim porque eu tô parecida com meu pai. Da hora. E aí o que acontece? Naquela hora que essa ficha da pessoa cai, ela fala, meu Deus, se eu prosperar ele vai embora. Aí quando essa ficha cai, eu pergunto pra ela entendeu por que ela não estava prosperando. Aí nesse momento eu viro pra ela e deixo bem claro, é uma possibilidade. É uma possibilidade esse homem ir embora. Por quê? Em que momento que essa mulher atraiu esse homem? Quando ela estava com campo X energético, cheio de questões, ela atraiu esse homem. Ela tá mudando todo esse campo dela. Sim. Pode acontecer desse homem não fazer mais o menor sentido na vida dessa mulher. É uma possibilidade. E então, onde eu pergunto pra ela, faça a sua escolha. Quer continuar aí, ganhando esse X nesse tipo de relação e nesse tipo de vida? Ou você quer dar um passo, prosperar, crescer e... Se esse cara receber essa mudança do seu campo energético, maravilha, ainda é capaz do cara crescer junto e etc. Ou esse cara tem o livre arbítrio de sentir essa mudança e falar, pô, não é pra mim, não quero isso, quero continuar ganhando 500 conto por mês e me deixa no meu canto e você vai encontrar, vai aparecer pra você um novo parceiro com um campo energético compatível com o seu. E aí naquele momento a pessoa, óbvio, fica estagnada porque está escarrado na cara dela toda a questão e daí ela faz uma escolha. Onde ela me diz assim, eu quero prosperar. E aí eu ajudo ela a entender todas as outras possibilidades que pode acontecer através dessa prosperidade. E aquilo traz paz e tranquilidade para o coração. Que possibilidades são essas? A possibilidade, porque o que ela fez comigo lá no início? Ela reviu aquela ideia que ela tinha do pai dela. Então, por exemplo, eu viro pra ela e falo assim, lembra que você via lá que o seu pai era um filho da mãe que pressionava sua mãe por causa do dinheiro? Lembra? Como que você tá vendo seu pai hoje? Um puta cara fudidão que vai pra rua, trabalha, traz dinheiro pra casa, faz o melhor que ele pode. Como que você vê o seu pai agora? Puta, eu admiro meu pai. Beleza? E sua mãe? Como você vê minha mãe? Cara, eu vejo que minha mãe tem um bom motivo pra estar ali. Alguma coisa boa deve ter. O sexo dos dois deve ser bom. Pra ela deve ser conveniente não trabalhar e ser mantida pelo meu pai. Eles têm ali as desavenças dele. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Então agora olha pro seu namorado. Como que você vê ele? Pô, eu vejo que ele pode me admirar, ele pode achar legal, ele pode achar isso bom, ele pode entender que isso é o que faz sentido na vida dele, ganhar essa quantidade de dinheiro e tudo bem, eu ganhar mais. E aí, o que você acha disso? Pô, eu acho muito interessante, eu acho que ele pode ver dessa forma. E se ele não ver dessa forma? Paciência, eu dou a ele o direito de ver a vida como ele quer. Entendi. E aí, nessa leveza, a pessoa pode co-criar um novo momento. E aí, vamos ver o que acontece no retorno. Gente, olha só, o nosso segundo estudo de caso hoje, muito legal, muito legal. Como eu já expliquei pra vocês no primeiro, a gente vai voltando pra gente entender por que a gente pensou e entendeu as coisas de uma determinada forma, beleza? Tá. Eu atendi uma pessoa que todas as áreas da vida dela estavam caóticas, todas. Mesmo as que andavam com uma dificuldade, como se ela estivesse carregando um saco de 500 quilos nas costas. Então, assim, até andava, tipo assim, não tá morrendo de fome, até ganha algum dinheiro na empresa, tem uma empresa, até ganha algum dinheiro, mas é com tanto sacrifício, é assim, tem que entregar um negócio, o negócio passa o prazo em cima da hora, toma bronca, aí o funcionário pede pra ir embora. Cara, tudo é difícil. Ela tem problema de saúde, não consegue emagrecer, aí começa a fazer um negócio, o negócio começa a trava, dá problema em tudo, em todas as áreas da vida. O casamento tá uma desgraça, não consegue separar, tem problemas com os filhos. Uma irmã teve problema com o caso de drogas, aí ela pegou os filhos pra criar, pegou só um, outro não pegou e dá problema. Mas, cara, assim, pensa que tá um auê de cabo a rabo. Aí a pessoa me procura, adoro. Aí, aquela pergunta, né? Vamos começar por onde? Por tudo, pelo amor de Deus, tá tudo um cocô. Beleza. Aí a gente escolheu, ela definiu, começar a olhar para essa questão da prosperidade, do dinheiro. Tá bom. A gente começa, né, puxando ali a emoção daquilo e tal, para ver o que vem, vamos dizer assim. E começa a nossa limpeza. Limpa, tá.
Legal, chegamos numa causa raiz lá, chegamos num evento na barriga da mamãe. Quando você diz limpa, 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 é o processo da hipnose que vai chegando pros eventos que causou aquela dor, aí ela vai retrocedendo as primeiras vezes que ela teve aquele sentimento, aquela emoção, isso. Aí vai limpando no sentido, vai ressignificando cada evento, um evento 1, 2, 3, até chegar no útero. Aí eu uso a hipnoterapia, eu uso alguns princípios de constelação para fazer isso e uso um pouco de Theta Healing, uso algumas outras ferramentas. Às vezes eu uso um pouquinho de PNL. Tá. E dentro do treinamento a pessoa consegue fazer esse processo de limpeza sozinha? Tudinho. Eu fiz, o que não vai fazer? Faz tudo. Legal. Aí, isso é uma coisa até engraçada, porque quando eu fiz o meu curso de hipnoterapia e fiz alguns outros, depois que eu fiz lá um X e tal, uma das perguntas de uma provinha que a gente faz é assim: você dá conta de fazer isso em você mesma? E eu tinha feito em mim mesmo um dia antes. E eu respondi, lógico. E aí o professor falou, não, você não dá conta de fazer isso em você mesmo. Eu falei, eu fiz ontem. Não, isso é muito difícil, você não dá conta, precisa de um profissional para fazer isso. E eu fiquei bem quieta na minha. Você vai falei, ligar? eu fiz, pode sim, e respeito a sua opinião, mas eu fiz e eu acho que pode fazer sim. Tudo bem. Não sei o quanto é conveniente dizer que uma pessoa pode fazer sozinha, né? Mas pode sim. Tudo bem, muito bom. Beleza. Aí, o que aconteceu? Eu uso essas ferramentas e vou limpando. Muito bem. Essa limpezona primeira que eu faço, ela tem um peso. Até esse momento, o nível de consciência da pessoa é 1. Por quê? Ela ainda está acreditando que o cara deu um soco na cara dela. Ela ainda acredita que ela tem que perdoar o cara. Não, ela não tem que perdoar o cara. Eu vou conduzindo isso dela com base numa estrutura que eu dou para ela na minha primeira sessão. Na minha primeira sessão eu já começo a preparar essa pessoa para que no momento em que eu faço essas limpezas ela comece a entender que não se trata de perdoar, que se trata de entender que o outro tem um bom motivo para fazer aquilo e que ela tinha um bom motivo para atrair aquilo. Mas eu não desenho na lousa nesse primeiro momento. Eu limpo para tirar carga de raiva, carga de ódio. Então, um ponto importante aqui. Você não trabalha com perdão. Não tem perdão aqui. Não existe perdão. Nada de perdão. É assumir a responsabilidade de que você tinha um bom motivo para você estar vivendo aquela situação e a pessoa, se teve um terceiro elemento, teve um bom motivo, um segundo elemento no caso, teve um bom motivo para estar vivendo aquilo junto com você. Sim. Então os dois são autorresponsáveis. Isso. Por quê? Porque eu parto de um princípio. Que... Como você se sente? A diferença de você se sentir... Como é que a diferença de sentimento de uma pessoa que perdoa para uma pessoa que interpreta? Então, eu parto de um princípio que eu crio tudo o que acontece comigo. Da onde eu tirei isso da minha cabeça? Não. Tirei isso da ideia de que a matéria... Isso é quântico. Isso. De que a matéria não existe, de que a matéria ela é constituída por um bolo de energia. E que esse bolo de energia é formado por mim. Que é cientificamente comprovado já. É cientificamente comprovado, mas tem um monte de cientista que vai contra tal. E eu super acho eles lindos, deixa eles irem contra, tudo certo e contra o outro a favor. Eu não sei a verdade absoluta, já cansei de falar isso. Eu não morri, não voltei, não... Só que eu sei que pensar dessa forma me faz viver melhor, me faz viver mais leve, faz minha vida andar, então eu tô nessa e quem quiser isso comigo, seja bem-vindo, quem não quiser, vá com Deus, na bênção do Senhor. E tá tudo certo. Então, beleza. Legal. Ok, então eu com base... sentimento de perdão. Isso, com base no que eu acredito que é isso que eu acabei de explicar, que tudo é uma energia em movimento, e eu criei esse campo de energia em mim por algum motivo, eu penso que é o seguinte... Eu chego pra você e falo, dá um tapa na minha cara. Aí você dá o tapa na minha cara. Eu falo, desgraçada, filha da mãe? Porra! Não! Eu pedi pra você me dar aquele tapa na cara. Então, ou seja... É o banner energético que eu chamo. Aquela coisa que a gente... Isso pode ser completamente contra-intuitivo. Isso vai ser brutalmente polêmico, mas... Basicamente, você pediu, digamos, numa situação bem polêmica de estupro, abuso sexual. Sim. Basicamente, você pediu pro estuprador te estuprar.
Isso, é bizarro, é feio de falar, é chocante. Chega dói assim no ouvido, Chega dói o né? ouvido e a boca ia falar esse troço, mas por quê? Porque assim, das duas uma, ou eu me coloco numa posição de que o poder é meu, Ou você assume uma coisa... ou eu assumo isso, ou eu vou pro outro lado e falo, estou vítima. vulnerável, sujeito e aberto a qualquer coisa que tenha que E a acontecer. gente deu esse exemplo do estupro aqui, porque é algo bem polêmico, assim, algo bem pesado, entre aspas, né? Mas isso serve pra pequenas coisinhas, no sentido, Pra assim, tudo. a fechadinha ali no trânsito, o fulaninho que deu Uma traição, um machucado, uma mentira, tudo. Ou não existe você estar em cima do muro. Ou você acredita de fato que você é responsável pela criação de sua vida e Isso. que o externo é um reflexo de algo que você está manifestando interno, ou não acredita. Isso. E você acha que você é uma vítima e praticamente tudo que a gente vai falar aqui não vai fazer o menor sentido. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, porque às vezes a pessoa tá me ouvindo ou tá me assistindo e ela não consegue acreditar nisso. E, gente, não tem menor problema disso. Sabe, não tem o menor erro em você não acreditar que a pessoa tá andando na rua, outro vem me dar um tapa, que fui eu que pedi aquilo. Não tem. Tudo bem, só que aí o meu conteúdo todo vai ser descartável. Né? Sim. E você abre mão de estar sendo responsável pela criação de sua vida, a transformação de melhorar de fato sua vida, esse poder pessoal. Tem uma todas outra as linha. consequências. Tem uma outra linha de raciocínio, que é o seguinte, que é dos filósofos aí, dessa galera mais famosinha que tá saindo, que é o seguinte: eu não tenho o poder de controlar o estupro. Eu não tenho o poder de controlar isso. Aconteceu, tô na rua, aconteceu, tá. Mas eu tenho o poder de lidar com aquilo de uma determinada forma. Isso. A interpretação, como eu acho perante os fatos. Isso, que eu Os vou fatos fazer são com ele? neutros e que muda a minha interpretação. É certo ou errado? Nem certo nem errado. Cada um pensa como quer. Por que pra mim não funciona e por que no meu trabalho isso não funciona? Porque assim, no momento em que eu entendo que, putz, fui estuprada, ok, então isso não fui eu que causei, o outro me causou, mas eu posso encontrar um bom método para lidar com isso. Se eu só olho para essa cena dessa forma, é o que eu acabei de explicar no caso anterior, eu continuo manifestando na minha vida situações ou de estupro físico ou de estupros emocionais. Que geram a mesma sensação. Não é que não gera a mesma sensação, mas que é a mesma energia, digamos assim. Esse negócio da sensação e do que é chocante ou não, amiga, é mais ou menos assim que eu gosto de explicar. Imagina que tem várias casinhas com pessoas morando. Todas as pessoas que moram nessas casinhas estão doentes, todas. Só que a sociedade, o paradigma que rege essa sociedade, decidiu escolher que A, B e C é aceitável. Então, assim, a fofoca, o se meter na vida do outro, o contar uma mentirinha, é aceitável. Então, a sociedade toda aqui tá olhando para aquela casinha e tá falando de boa. Você tá doente, mas tá de boa. O cara que tá invadindo a vida do vizinho, se metendo na vida do vizinho sem ser chamado, a sociedade olha e fala, nada demais, fez por amor. O cara que tá estuprando o outro fisicamente foi olhado pela sociedade, pelo paradigma e por um sistema, dizendo assim, isso é errado, eu preciso colocar uma lei, eu preciso colocar um controle aqui, porque senão você vai sair por aí estuprando Deus e o mundo, então eu digo que isso é errado, ok? E coloco uma lei para que você seja preso fazendo isso. Maravilha, perfeito, tudo bem, ainda bem que não tem essa lei pra fofoca, né? Porque senão tava o mundo inteiro encarcerado. Tipo, fofoca se meter na vida dos outros, tava todo mundo preso. Então, assim... Uma analogia muito boa também sobre essa questão das casinhas, que eu sempre refleti, é sobre as drogas. Uso de drogas. Sim. Álcool e maconha, por exemplo, que é uma conversa que eu gosto muito de refletir sobre. E estudos, né, já comprovaram que a bebida alcoólica ela é muito mais agressiva. E o açúcar, amiga? Açúcar, por E o exemplo. açúcar tá lá em casa, bonitinho, Açúcar fechadinho, aquele bolo da mamãe delicioso. É muito mais agressivo, a sua saúde, ela é muito mais... faz mal, literalmente, seu corpo físico. Cientificamente falando, já fez milhões de estudos. Já a maconha, o uso da maconha, ela é mais suave. Mas todas são drogas, entre aspas. Porque uma é proibida, é vista como, tabu, tarará, tarará, e as outras são vistas como, por quê?
alguém em algum momento decidiu, a sociedade decidiu, essas podem, essas não podem. Sim. Da mesma forma, que é do exemplo que você acabou de falar das casinhas, essas podem, essas não podem. E sabe o que pode acontecer nesse exato momento que você acabou de falar isso? Uma mãe que tem 10 quilos de açúcar no armário, que faz bolinho pro filho dela, e só dela imaginar que o filho dela experimentou maconha, ela tem um surto. Provavelmente ela vai estar te crucificando pelo comentário que você acabou de fazer. Porque é muito mais fácil a gente fechar os nossos olhos para o que realmente está diante da gente, do que realmente está acontecendo, do que a gente enfiar uma faca na nossa barriga e ir até o fim e entender o que tem por trás de tudo isso aqui, que, sabe, que a gente vive e tal. Mais profundos. Sim, e que são desconfortáveis. Então é mais fácil a gente fecha a janela, baixa a cortina, deixa assim, deixa quieto, eu como meu bolo com açúcar que eu gosto. Vamos mudar o tema, porque isso aqui, né, não tá ficando legal. É isso que acontece. É isso que acontece, exatamente. Então, assim, quando eu me coloco na posição, eu já fui sequestrada uma vez, já fui assaltada uma outra vez e já contei isso pra todo mundo. A primeira coisa que eu pensei quando o cara me assaltou, eu pulei da moto, saí correndo na calçada, fiquei com a mão pra cima, esperando, né, pra ver o que ia acontecer, se o cara ia atirar, se não ia atirar, se ia ficar viva, não ia, o cara foi embora. Primeira coisa que eu comecei a pensar, eu falei, cara, o que eu tô emanando de levem de mim, tirem de mim? Que merda é essa que eu tô emanando? Eu nem me preocupei, tipo que, os bandidos, o Brasil, São Paulo, a polícia. Eu imediatamente falei, cara, tem alguma coisa em mim, no meu banner energético tá dizendo, leve de mim, tome de mim, tire de mim, leve embora. Tem alguma coisa que diz que nesse momento era seguro ser usurpada, ser roubada. E comecei a fazer essa reflexão. Todas as pessoas em volta, aquele burburinho, porque no Brasil você não pode ter nada, porque Isso é certo ou errado? Gente, eu sei lá, cada um pensa o que quer. Eu, Paula, vou me colocar numa posição de melhorar a minha vida. E não de fazer coisas que eu não tenho controle, que eu não posso resolver. Eu não posso fazer nada com a polícia, eu não posso fazer nada com o Brasil, com o governo. Eu posso fazer comigo. E a partir do momento que eu conseguir efetivamente, genuinamente ser uma transformada, limpa, curada, quem sabe alguém pode compartilhar disso e ser mais um, e mais um, e mais um. E quem sabe um dia chegue naquele cara que me assaltou na moto. Agora, e chegue no policial, e chegue no governante. Eu não vou ficar fazendo o caminho inverso. Mas enfim, tudo bem para quem faz o caminho inverso. Só não funciona dentro do método que eu proponho, porque daí não vai fazer o menor sentido. Essa moça chegou cheia. Essa moça chegou toda estrupiada, arrebentada, com todos os BO da vida que você possa imaginar. Muito bem. Virou até minha amiga pessoal, de tanto que foi tanta loucura, foi tanto processo. E melhorou a vida dela? Menina, tá super caminhando. Fizemos a última sessão dela anteontem aqui. É porque imagina, são todos os braços do povo fudido. Murchinho não, minha filha, é sem braço, tá maneta, perneta, sei lá como é que fala, sem mão, não sei como que é. Tá tudo lascado. E aí a gente começa, limpa. Só que essa mulher, ela já tá com uma consciência num nível que ela tá ligada que assim, não tem milagre, não tem nada disso. Ela já entendeu que ela precisa entender como é que ela viu toda essa vida dela. E não foi nada fácil. A vida dela teve abuso do pai. A vida dela teve uma mãe que falava pra ela, você devia ter morrido embaixo do caminhão. Eu não sei o que você tá fazendo aqui. Eu não sei porque que eu não soltei você naquele buraco e não te abortei. Então, assim, eu não tô falando de coisinhas fofas, assim. Eu não tô falando de uma pessoa que chegou aqui e falou, mamãe me deu 2 tapas na bunda. Não. Eu tô falando de coisa pesada. E que essas pessoas, quando elas conseguem tomar esse poder para si, se empoderar de verdade e ver que, peraí, o que em mim fez construir toda essa algazarra na minha vida? Aí o que aconteceu, gente? Puxa, daqui, dali, tá. Perguntei para essa mulher, você é a primeira filha? Sou a primeira filha. Certeza? Certeza. Sua mãe nunca abortou? Nunca. Tá bom. Falei, vamos fazer um negócio aqui. Aí comecei a fazer um exercício com ela, dentro do ventre. E o que a gente descobre? Que ela foi gerada com uma outra alminha lá. E a mãe
teve um sangramento durante essa gestação e aquela alminha foi embora. Essa menina, ela sentiu no momento em que aquela alminha foi embora, que a alminha estava indo embora. E a mãe não caracterizou como aborto, nem o médico, nem ninguém. Só que ela sentiu que houve uma ruptura, que houve uma perda, que tipo assim, alguém estava indo. E dentro da barriga da mãe, ela sentiu, pensou, imaginou o seguinte: por que não fui eu? Devia ter sido eu. Por que ele foi e não eu? Que merda, por que ele foi? Se culpou, ficou mal, chateado. E naquele momento, o que ela enfia dentro da cabeça, qual que é a leitura que ela faz ali, energética, inconsciente? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou viver. A missão de vida. Eu vou tornar a missão de vida. Eu vou tornar a minha vida uma desgraça de cabo a rabo. Porque esse meu irmão, quando olhar, vai falar: graças a Deus que eu não vivi. Porra. Amiga, isso é de arrepiar até. Olha, vou te falar. E ali eu acho que ela chorou por uns 15 minutos, não estou exagerando, minutos sem parar, porque foi muito forte a descarga emocional ali de encontrar esse ponto. Quando você chega na causa, é muito forte. É muito, muito forte. E ali ela conseguiu clarear todos os olhos, tirou todas as escamas, caiu tudo. Ali ela já não via mais o pai daquele jeito, ela já não via mais a mãe daquele jeito. Ela olhava para mim e falava: por isso que eu pedia para minha mãe falar para mim que era melhor eu ter morrido. Eu pedia inconscientemente para ela falar aquilo, porque aquilo diminuía a dor que eu senti na barriga. Que louco, né? Entendeu? E aí, quer dizer, nesse momento, ela já não tá nem com a ideia de perdoar o pai que abusou. Ela já sacou tudo. E no momento que ela entendeu tudo que ela criou, automaticamente ela fala: caramba, meu pai criou também tudo isso. Caramba, minha mãe também criou tudo isso. Caramba, aquele cara que me traiu na empresa também criou tudo isso. Caramba, aquele funcionário que me roubou também criou tudo isso. Ela entende o que todo mundo é responsável. Ela criou na vida dela e entende que as pessoas... E aí é assim, todos do mesmo tamanho, todos iguaizinhos ali, não tem menor, não tem maior. Para de sentir pena, para de sentir... Não tem pena, não tem raiva do grande, não tem pena do pequeno, não tem essa história de coitado, precisa de mim, e não tem aquela história de olha, você devia estar me puxando porque você está aí em cima. Acabou, tratou, limpou. Agora tem uma coisa que você falou aqui, que eu cheguei até a anotar, que você comentou: a vida dela tava terrível, cheia de coisa pra resolver, coisa e tal. Eu não falo 2 tapinhas na bundinha não, que é coisa pesada. Mas e quem não teve esses problemas todos? Teve uma vidinha assim, normal, sabe? Não teve abuso, não teve nada assim muito Que grande. considera trauma, né? Porque só considera trauma essas coisas desgraçadas, né? Exatamente. Até parece. Aí, a pessoa que teve uma vida ok, sabe? Não, minha relação com meus pais é boa, sabe? Minha relação com meu marido é bom. Eu tenho só um probleminha, assim, de prosperidade. Ou então, minha relação com o dinheiro é boa, eu tenho bastante dinheiro, mas eu tenho só umas coisinhas, assim, com meu marido, que eu quero resolver. Eu não devo ter nenhuma interpretação, assim, muito pesada da vida. O que você acha dessas pessoas que têm uma vida que não teve tanta carga energética negativa, assim? Tá. Então, de novo, né? Tem uma sociedade que tem um sistema que diz pra você o que é pesado e o que é leve. Então, tem um sistema que diz, você é da casinha do estupro? Pô, que pesadão. Você é da casinha do crack? Nossa, que pesadão. Você é da casinha da unha encravada? Do perfeccionismo. Perfeccionismo, às vezes, é tão doloroso quanto a outra coisa, né? É isso, você não aceita crítica? Bobeirinha. Tipo assim, você tem uma crise de ansiedade? Você tem uma ansiedadezinha, imagina, Você não tá tão feliz com seu corpo? Besteira. Bobeira. Então. As pessoas subestimam essas dores, né? Porque tem as casinhas que foram vistas como gritantes e muito doloridas e as casinhas dos doentes que, legal, aceitável, tá pra tocar. E aí que tá. Muita gente tá nessas casinhas dos aceitáveis vivendo uma vida muito infeliz, né? Sim. E assim, muito engraçado você ter falado isso. Eu atendi um cara, sei lá, uma semana ou 2 atrás.
e ele me procurou falando assim, olha, eu não sei o que acontece comigo. E falou exatamente isso. Minha vida foi muito boa, minha infância foi deliciosa, foi tudo perfeito. Eu amo minha mãe, eu era apaixonada pelo meu pai, que morreu há uns dias. Quando fala assim, já até me arrepia a costela. O velho acabou de morrer. Você acha que o homem vai falar que odiava o velho? Imagina, né? Amar, nunca acendeu, mas amava o velho. Depois que morre, ama. Tá, me dava com meu pai, me dava com a minha mãe, me dou super bem com os meus irmãos. Tá tudo bem. Eu não sei porque eu não prospero. Falei, maravilha. Olha só que interessante. Ó, tem um que a vida tá uma desgrama e tem outro que a vida tá ótimo. E aí? Isso. Aí eu perguntei pra ele, tá, conta um pouquinho, como é que tá? Você mora sozinho? Não, moro com a minha mãe. Quantos anos você tem? 40. Você acha isso ok? Você acha legal você com 40 anos morar com a sua mãe? Eu acho muito bom, eu tenho tudo na mão, minha mãe faz tudo pra mim, eu não tenho por que gastar dinheiro fora, mesmo porque eu nem tenho essa grana hoje. Falei, legal, você tá confortável com isso? Tá, tudo bem. Tá bom, então, o que é o desconforto? Não, então, eu sou, não sei o quê, corretor de imóveis e eu trabalho 90% do tempo em casa e 10% na rua. Tá. Falei, tá, por que você me preocupa? O que você quer? Você quer ganhar mais dinheiro? Eu quero ganhar mais dinheiro. Eu falei, tá, pra você ganhar mais dinheiro, o que você tem que fazer? Você tem que mudar de profissão, você tem que montar um negócio ou você sente que pode crescer nisso mesmo que você tá? Não, eu sinto que eu posso crescer no que eu tô. Falei, tá, tem que acontecer o quê? Tem que fazer o quê pra você crescer no que você tá? Tem que sair mais de casa e ver mais as obras e ver os lugares onde você vai alocar com os caras lá, os seus corretores. O que você tem que fazer pra ganhar mais dinheiro? Não, então, eu não sei assim muito bem, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu percebo que aí gastou 20 minutos da sessão explicando para mim como funciona o negócio de obras para qual ele trabalha. Presta atenção, a história, que eu fico só aqui. O tempo é da pessoa, a pessoa comprou 1 hora. Vai fundo, meu filho, quer postergar, tudo bem. E conta da não sei o que tá fazendo isso, tá fazendo isso. Ah, legal. Falei, tá, fecha o olhinho um pouquinho, por favor, fecha aí o olho. Respira, filho, respira, vamos respirar. Aí tá, aí começa... Aí eu falo, volta aí na barriga da sua mãe. Voltou. Falei, o que tá acontecendo aí? Não, tá tudo bem. Sua mãe tá feliz? Tá. E seu pai tá feliz? Tá. Aí começo, vai. Quem trabalha, quem você enxerga de tal forma, quem você enxerga de tal forma, tá. Resumo. Esse homem sentiu que quando a mãe ficou grávida, a mãe não trabalhava. Então, quando a mãe ficou grávida, ele sentiu que ele teve o poder, a historinha do poder, de dar à mãe uma função, de dar à mãe uma utilidade. E ele sentia o quê? Todas as vezes que o pai chegava do trabalho, o pai ganhava dinheiro, era próspero, bancava todo mundo, todos os filhos e tal. O pai chegava do trabalho e o fato do pai ser o cara que ganhava dinheiro, que botava dinheiro em casa, fazia com que ele se sentisse, na visão da criança, fazia com que o pai se sentisse superior à mãe. E quando a mãe falava assim, você derrubou o saco de arroz ali, o pai falava, tá sacanagem, né? Eu trabalhei o dia inteiro, me lasquei, não sei o que, tô pagando quanto você tá falando do saco de arroz? Por favor. E o que ele sentia? Que a mãe, ela era desvalorizada e não tinha nenhum valor por ser dona de casa. Né? E que o pai, por ser o cara que ganhava muito dinheiro, diminuía a mãe naquilo ali. Mas não tinha briga, não tinha nada. A casa era o paz do Senhor Jesus. Esse pequeno olhar desse menino sobre isso, o que fez ele desencadear dentro dele? A seguinte ideia. Já sei como que eu vou ajudar geral aqui. Vou fazer o seguinte. A minha missão. Gente, só um detalhe, essa questão da missão, que eu fico falando com a Paulinha aqui a missão, é porque dentro do treinamento, a Paulinha ensina sobre essa questão de que quando a gente volta pra barriga, né, a gente abraça uma missão. Não é missão de outra vida não, gente. Não vai achando que é missão, que eu vim de outra vida com uma missão. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Não, porque aí já vai começar a falar, a Paula fala das missões que vem de outra vida. Nada disso. É o não que a gente deu quando a gente foi na barriga da mamãe. É porque eu tô aprendendo também. Aí eu vou ouvindo aqui, eu vou aprendendo. E aí a missão que a gente abraça faz parte de uma das nossas interpretações. Quando a gente tá na barriga da mamãe, a gente olha o cenário e fala, já sei como eu vou ajudar. Isso. E aí você abraça uma missão, e essa missão é que geralmente tá aí, o reflexo da sua vida é o reflexo da missão que a gente abraçou. Isso aí. Então ele abraçou a missão, já sei como é que eu vou... Já sei como que eu vou ajudar aqui todo esse quadro. Então ele pensou o seguinte, bom, eu sinto que a minha chegada sobrecarrega meu pai, porque meu pai vai ter que trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, eu sou um gasto aqui em casa.
Beleza. Eu sinto que a minha chegada deu uma função para minha mãe. Então eu já sei como é que eu vou resolver isso. Eu vou ser o tipo de cara que vou pra rua, vou trabalhar, mas vou ganhar uma quantidade de dinheiro X, que não vai fazer a mamãe se sentir inferiorizada e pago as minhas contas, não dou prejuízo para ela, não dou despesa para ela, que ele já fazia isso em relação ao pai, quando o pai era vivo. Então assim, eu não sou um peso, eu não sou uma carga, eu não sou um fardo, eu pago as minhas contas, porém eu continuo aqui agarrado na mamãe, dando para ela o trabalho que a faz se sentir útil. Então ela lava minha roupinha, ela cozinha pra mim e eu fico aqui dizendo, mamãe, como você é maravilhosa, mamãe, que incrível você é, e super valorizo o que ela faz e inferiorizo a mim e ao meu trabalho. Pronto, ele resolveu todo o problema ali do papai e da mamãe inconscientemente dentro dele. Aí o queixo dele não precisa nem falar, né? Nossa, jura? É muito da hora. Era tão perfeita a minha vida. Eu falei, sim, mas querido, não se trata de perfeito, imperfeito, porque isso é só um social que te diz se a sua casinha tá pegando fogo ou se dá para contornar, mas todos estamos doentes, todos nós estamos doentes. Doentes por quê? Porque temos uma ideia ilusória desde a barriga da nossa mãe, que temos o poder de fazer o outro se sentir assim, que o outro tem o poder de fazer o outro se sentir assim, que é o quê? Condicionamentos que estão enrijecidos nesse paradigma sobre o qual a gente vive, né? Vamos supor que exista um outro planeta em algum outro lugar, que o paradigma é diferente, que o paradigma seja esse que eu tô falando, onde todo mundo já tem plena consciência de que ninguém é responsável por ninguém e que cada um cria suas coisas e tudo mais. O bebê vai vir debaixo de um outro paradigma, com outras questões, vai ser totalmente diferente, né? Então, assim, por exemplo, quando eu atendo uma grávida, o que eu faço com ela? É muito lindo o atendimento de grávida, porque eu trato todinha a mãe e no retorno ela fala com o bebê o tempo todo. Ela limpa todas as questões dela e vai lá e conversa com o bebê. Fala, filho, você não tem poder de nada, eu não tenho poder de nada, tá tudo certo, mamãe que criou esse auê na minha vida, você é só um bebezinho aí e tal. Então é lindo de viver, muito legal. Então tá bom, né? Foi aí uma conversa, eram para ser 2 estudos de caso, saiu mais um terceiro aqui, falamos bastante aí sobre o método, esperamos que possa ajudar todo mundo, né, com as informações. Quer falar alguma coisa aí, amiga? Não, só para falar com vocês, gente, que assim, não manda a vida de vocês escrita e no final pergunta para mim o que eu faço. Porque não tem uma respostinha para dar pra vocês, amiga, faz assim, faz essa. Não é má vontade, não tô sacaneando nada. É porque não tem isso é uma ilusão, sabe? Da nossa cabecinha, tipo, sabe a nossa criancinha? Assim, deixa eu mandar pra ver. Não tem essa resposta, tem um trabalho, tem um processo, sabe? Dá um puta de um trabalho sim, porque, infelizmente ou felizmente, a gente tá aqui. Num planeta que funciona de uma determinada forma, que tem suas regras, que tem suas leis, sua maneira de enxergar tudo. Só que, infelizmente, o nosso ser, alma, o nosso corpo, ele não está encaixado nesse paradigma. Ele está fora e por isso que fica tudo tão esquisito. Só para fechar, amiga, rapidão. Sim, vai lá. Tinha uma menina que me procurou e falou, Paula, quando eu era criança, a minha mãe tocava no meu peito para ver se meu peito estava crescendo. E eu tinha um ódio, eu queria dar na cara dela. Por que ela queria dar na cara da mãe? Porque ela sentia um puta tesão. A mãe encostava, dava aquele negócio bom. E o que dá? Vergonha, a sensação de eu sou monstruosa, estou sentindo tesão com uma mãe tocando no meu peito. Sou um bicho, né? Porque é minha mãe, eu não posso sentir isso por mamãe. E aí ela desencadeou N questões, né? Sensibilidade zero no peito, N outros problemas, não só na área sexual, em outras questões da vida, que depois a gente trata isso num próximo conversa. Mas o que eu quero dizer? Tem um paradigma que diz assim, essa é sua mãe e mesmo que ela te toque, você não pode sentir nada. Esse é seu pai, mesmo que ele te dê um abraço de uma determinada forma, você não pode sentir nada. Esse é seu irmão e você não pode... Só que é o seguinte, gente, o que eu falo em todos os vídeos, tá? Já viralizando. Bote uma venda e coloque um velho de 120 anos banguelo para te tocar. Você vai sentir tesão. Bote uma venda e coloque uma criança de 4 anos para te tocar. Você vai sentir tesão. Só que o paradigma sobre o qual a gente vive diz que quem sente isso é abominável. E aí o que a gente fica lutando contra
outra sentir o que o nosso instinto traz pra gente, o que simplesmente vai sentir aquilo, entende? Quando a gente pode conceber e entender que o nosso corpo não tem uma certa moralidade, a nossa sexualidade não tem uma certa moralidade, entender e compreender isso não quer dizer que eu vou sair daqui e vou pegar uma criancinha de 2 anos e vou tocar essa criancinha e vou ter relação com ela. Pelo amor de Jesus Cristo, tem nada a ver. Mas isso tira de mim o peso que eu posso ter carregado de um dia na vida ter olhado lá o meu irmão pelado, ou ter tocado a minha priminha, ou minha mãe ter, como o caso dessa menina, tocado o peitinho dela, ela sentido prazer, e achado que isso é uma bizarrice de outro planeta. Ao invés de dizer assim, putz, senti prazer, legal, tudo que tocar meu corpo, sinto prazer. Ok, beleza. Mas eu sei. tocar de novo, vou sentir prazer de novo. Toca mais e toca. Não vou mais deixar minha mãe sentir, e aí vai, né, de cada um dizer, pô, mãe, para de me tocar que eu sinto tesão, caramba, eu vou ficar sentindo tesão pela minha mãe? Sai fora, né? Mas olha como fica mais leve. Fica muito mais leve, fica divertido. Eu ensino muito aqui tudo na base do bom humor nas minhas consultas, dou risada e faço uma palhaçada. Com homem, então, principalmente, quando volta em evento que o cara já vira pra mim e fala assim, eu tô no banheiro. Eu falo, tá, quem tá com você? Meu primo. Eu falo, vamos, meu filho, desembucha. Seu primo quer pegar no seu pinto, quer enfiar aí no buraco que tu tem, tu que quer enfiar no buraco dele, vamos, o que tá acontecendo? Pra ficar leve, pra pessoa poder colocar aquilo pra fora e entender. Cara, é um corpo, isso não quer dizer que você vai gostar de homem, isso não quer dizer que você vai gostar de mulher. Nada a ver, mas... Isso não quer dizer um incesto, né? Incesto. Enfiaram a gente numa caixa que a gente não cabe. E a nossa alma tá se debatendo ali dentro, doente pra caramba. Beleza, gente? Acho que tá jóia por aqui. Fechou, gente. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.